as pessoas que tiveram uso de pílulas para dormir, e eu não canso de falar isso, além do Rivotril causar câncer, aumentou o risco de doença cardiovascular em 8 vezes o risco de doença cardiovascular, dados da Sociedade Europeia de Cardiologia. Começando mais um Conexão Científica para você. Hoje, exatamente, mais um Conexão. Hoje um tema importantíssimo, como sempre. O que você irá aprender hoje, então, nesse Conexão? Fica ligado que está começando mais um programa impactante para você, onde nós iremos falar de um assunto que eu gosto muito, que é o sono. Hoje, 1/3 das pessoas no mundo tem problema em relação ao sono. Exatamente, 1/3. E aí fica uma pergunta importante. Quantidade de sono? Qualidade do sono? E quanto isso pode impactar na sua saúde? E hoje nós vamos abordar diretamente sobre o tema doenças cardiovasculares, um estudo muito grande com 60 mil pessoas. Olha isso aqui. Fica comigo que vai ser bom demais e vamos embora começar, que eu estou empolgado como sempre para poder gerar valor para vocês aqui nesse Conexão. Surge uma pergunta, com esse artigo que eu vou falar para vocês hoje aqui. Será que a quantidade e a qualidade do sono eleva o risco de doença cardiovascular? Será? Vamos embora para frente. E um artigo recente publicado agora em 2018, publicado na Journal Clinical Sleep Medicine. Olha só que nome bacana dessa revista, um grupo chinês publicando aí uma coorte prospectiva acompanhando 60 mil pessoas. E aí, como é que foi? Qual é o título do trabalho? É o título do trabalho: Qualidade do sono e duração do sono e risco de doença coronariana. Um estudo de coorte prospectivo com 60 mil pessoas. O que é um estudo de coorte prospectivo? É um estudo onde acompanha essa pessoa ao longo da sua vida e aí ela acompanha, como ele é prospectivo. Ele não é um estudo transversal, que só mede naquele momento. Ou, por exemplo, um estudo randomizado controlado, que ele mede você pré e aí depois pós, não tem um grupo controle. Não, eles vêm acompanhando por anos e anos e anos. Vocês vão ver o tanto de tempo que eles acompanharam essas pessoas. E falar de sono é sempre fundamental, pelas suas relações diretas com inflamação, com humor, com depressão, com sensibilidade, com várias doenças envolvidas também, além das doenças cardiovasculares. As pessoas hoje não sabem dormir, as pessoas não estão negligenciando algumas estratégias fundamentais para entrarem em um sono de qualidade. A gente vai falar hoje também de aplicativos importantes para vocês, como é que eu faço para controlar o meu sono. Vocês vão ver que hoje vai ser sensacional. São dicas destacadas para você melhorar e ter vitalidade e mais energia. É por isso que muitas vezes você nunca está cansado, está bem energia. Sono. O sono é um superpoder. Então fica comigo que eu tenho certeza que vai gerar muito valor para você aqui nesse Conexão Científica de hoje. Vambora? Vem comigo, pega seu caderno, pega sua caneta para anotar, para fazer seu desenho, seu mapa mental, estruturar a rota de ação desse artigo. Lembrando que eu sou apenas um mediador. Eu sou um curioso, um pesquisador, gosto de ler e tenho essa capacidade de interpretar e trazer para você mastigadinho para você utilizar no seu dia a dia. Esse é o que eu tenho grande vontade, tenho tesão, gosto muito de fazer isso. Vamos embora para frente? Então, numa introdução do trabalho, ele traz algo relevante para a gente, já para trazer para o seu problema, discutindo esse aspecto. Olha só, 1/3 da sua vida você passa dormindo. 1/3 da sua vida. Então, se você tem 60 anos, 20 anos foram dormindo. Então, por exemplo, eu tenho 46 anos, estou imaginando aí fosse 45, tenho quase 16 anos da minha vida dormindo. É muito tempo dormindo. E 1/3 da população mundial tem problema em relação à qualidade e à quantidade de sono. Ou seja, tem algum distúrbio relacionado a isso. Então é um número gigantesco, pensando que são 7 bilhões de pessoas no mundo, chegando aí 8 bilhões de pessoas. Nós estamos falando aí de 2 a 3, 2,2 bilhões de pessoas. É gente demais. Então o que eu vou falar aqui vai impactar bilhões de pessoas. Podia até traduzir isso aqui para o inglês, seria muito bom também já. Então vamos para frente. E o artigo vai trazendo para uma parte final um ponto que eu sempre falo para vocês. Chega de ficar pensando só em remédio, em alimento, em exercício. É estilo de vida. Todo artigo hoje vai levando a estilo de vida. O que você faz no seu dia a dia. Então, esse mapa, onde as pessoas têm um problema de distúrbio do sono, vai impactar diretamente aonde? No estilo de vida,
onde diretamente vai estar direto a pior qualidade de sono, a pior estilo de vida e eleva o risco de doenças cardiovasculares. Exatamente. Então, esse estilo de vida ruim, associado com um fator de risco sono, eleva o risco de doenças cardiovasculares. E o estudo traz uma limitação para justamente justificar por que ele foi feito, ou seja, já se sabe que o sono tem problema para doenças cardiovasculares. Para que esse estudo foi feito? Não é verdade? O estudo tem que ser inédito. E ele justifica por um ponto. Primeiro, que não tem estudos prospectivos longos com grande N. E também a relação que é sobre quantidade e qualidade do sono. Existem trabalhos com quantidade de sono, mas não qualidade. E com os dois juntos? Não. E aqui vai ter uma grande novidade para vocês, que é um score do sono. Exatamente. Amei isso aqui. Achei fantástico. Eu trago para vocês de forma inédita nesse programa. Então, como é que foi o método desse estudo? Imagina vocês, de 1996 a 2014, essas pessoas foram acompanhadas. Gente, quase 20 anos. Imagina só um estudo de 20 anos. Eu tenho que bater palma. Bate palma aí, bate palma. Legal, bate palma. É muito tempo. É muita dedicação. E isso já vale muito respeito, por isso que eu trouxe esse trabalho. Todos os participantes do estudo tiveram questionários autorreferidos. Ou seja, eles eram questionados. Como é que é a quantidade do seu sono, quanto que é a qualidade do seu sono, e aí vão ter marcadores pra gente, que são métricas bem legais, como é que eles fizeram isso. Muito bacana também. E aí criando essa novidade, que é o score do sono. Um outro fator que chamou muita atenção, em que os participantes tiveram todos os fatores confundidores rastreados, as comorbidades. Então, por exemplo, era perguntado se você comia uma fruta, 2 frutas, 3 frutas, 4 legumes. Perguntava o nível de atividade física leve, moderada, vigorosa, perguntava se fumava ou não, se, por exemplo, a pessoa ingeria álcool ou não. Então, vários fatores que envolviam esse indivíduo, porque isso aí estaria relacionado diretamente ao desfecho, né, do resultado, que é a doença cardiovascular. Se a pessoa não se alimenta bem, se ela não faz atividade física, se não tem outros fatores de estilo de vida, aquilo, claro, pode impactar na doença cardiovascular. Por isso que eles mediram, para justamente estratificar, limpar e entender só o fator sono como fator de desfecho para a doença cardiovascular. Rapaz, falei meio complicado agora para vocês, né? Mas tudo bem. É para resumir, para entender que esses fatores comorbidades, eles foram limpados, entre aspas, na estatística, para não confundirem os resultados finais do estudo. É para entender que ele foi muito bem rastreado e pesquisado pelos autores ao longo desses quase 20 anos. Então, é um trabalho que merece a sua atenção, ok? Então, trazendo essa novidade, que eu quero que você preste muita atenção, que isso aqui é breaking news, hein? Breaking news, novidade total, nunca foi pesquisado isso, nunca foi feito. Isso aqui é novidade 100%. Fica atento a esse score, que eu já estou inclusive começando a utilizar, fiz o meu também, achei muito bacana. Então eles fizeram essa relação. E aí, o que impacta mais para a doença cardiovascular? É a quantidade? É a qualidade do sono? Será que é os dois? E é justamente a métrica desenvolvida para o grupo do Lau, justamente esse grupo chinês. Eles desenvolveram o seguinte, eram feitas algumas perguntas para eles. Então, por exemplo, com score 1 ponto, a pessoa dormia menos de 4 horas, né, no caso. Ele ganhava 1 ponto. Quando a pessoa dormia de 4 a 6 horas, 2. Quando dormia de 6 a 8 horas, 3. Quando dormia 8 horas, 4. Então eles criaram essa pontuação. Claro, punindo, entre aspas, as pessoas que dormiam menos horas e dando mais pontuação para as pessoas que dormiam mais horas. E aí eles criaram uma qualidade do sono. Pontuação 5. Dorme bem. Autorreferido, tá? Eu estou perguntando para vocês, já vai fazendo seu cálculo aí também. 4 pontos. Pode adormecer, mas facilmente é acordado. 3, sonhador. 2, difícil adormecer. E 2, no caso, difícil adormecer. E no caso aqui, 1, toma remédio para dormir. Então eles criaram essa pontuação. Então, por exemplo, score do sono. Faz seu score aí, quanto é que deu o teu? Quantas horas você dorme aqui em média? E aí, como é que teria essa pontuação? Então, no meu caso, eu durmo de 6 a 8 horas. Seria 3 pontos para mim. E aí, no caso aqui, vezes 5, durmo bem. Durmo igual uma pedra. Então, seria vezes 5. Então, eu ganharia 15 pontos. Essa seria a minha pontuação. É para vocês terem uma ideia. E aí, vocês estão aonde nesse contexto? 4 a 6 horas? Difícil adormecer? Daria quanto? 4 pontos. Olha que bacana esse score. Fiquei apaixonado por isso aqui. Muito bom. Seguindo em frente.
Então esse score máximo 20, vocês viram que eu tirei 15, por isso que eu tenho buscado dormir pelo menos 6, buscando aí 8 horas. Eu tô vendo que desafio dormir 8 horas, apesar que quando eu durmo 7 horas e meia, eu fico muito bem, mas eu confesso que alguns dias da semana eu preciso dormir 8 horas para melhorar minha média semanal. Quanto à qualidade, eu não tenho dúvida que eu estou dormindo bem em nível de qualidade. Ele traz o seguinte, que dessa amostra, 4,5% tiveram um infarto. Tiveram problema de doença cardiovascular coronariana, correspondente aí a 2.740 pessoas. E aí? O que foi pior nesses indivíduos? O que teve realmente uma elevação desse risco? O que aconteceu para com que essas pessoas tivessem maior risco cardiovascular? E os dados mostraram de forma alarmante. Fica atento agora comigo, se liga 100%, porque agora eu vou mostrar para você o que é dormir pouco e dormir mal em relação à sua saúde cardiovascular. Sem dúvida, as pessoas que dormiram menos de 6 horas aumentaram o risco cardiovascular. Sandor, você já dormiu menos de 6 horas? Muito tempo. Eu lembro que tinha um período da minha vida que eu dormia entre 5 e 6 horas, vivia cansado, vivia doente, vivia lento, vivia tomando remédio. Era uma fase terrível da minha vida e eu brincava com isso. Brincava literalmente. Então, só para fazer um link à parte. Lembrando que a qualidade do sono, a quantidade do sono hoje está ligada à depressão, doenças cardiovasculares, também suicídio, lembrando e depressão também, muitos processos, a doenças virais, bacterianas, aumento da inflamação, então tudo isso está ligado ao sono. Então uma parte fundamental, não brinque. E aí 6 horas. E aqui surge um dado fantástico que eu fui buscar até a origem desse trabalho, 2014, em que as pessoas que tiveram uso de pílulas para dormir, e eu não canso de falar isso, além do Rivotril causar câncer, aumentou o risco de doença cardiovascular em 8 vezes o risco de doença cardiovascular, dados da Sociedade Europeia de Cardiologia. Exatamente, foi uma surpresa. E lembrando que hoje o Brasil consome 26,3 milhões de caixas de Rivotril por ano. Por ano. São bilhões de dólares realmente investidos em algo que vai trazer o que para você? Ah, se você é contra isso, eu sou contra nem a favor, eu estou a favor das evidências. Evidências. Eu sou um mero mediador deste processo, um canal. Você, eu e as evidências. Isso é o Sandor para vocês, tá ok? Gerem críticas, comentários, coloca lá embaixo e tá tudo bem e vamos nessa, beleza? 8 vezes o risco. Então as pessoas, inclusive, foram recomendadas para esse estudo de 2014 que tem problema cardiovascular, não tomar remédio, pílula para dormir. Exatamente. São recomendadas a não tomar pílula para dormir. Então, ou seja, ou você cria uma higiene do sono, entende o que é a rota do sono, o quanto é importante os 30 minutos antes de dormir e você ensinar isso para os seus alunos, caso contrário, vai ter prejuízo de saúde. Essa é a questão, ok? E a gente vai falar mais sobre o sono em outros podcasts também. Outro ponto fundamental, as pessoas tiveram menor score de sono, tiveram realmente maior risco de doença cardiovascular. Ou seja, esse é um achado fundamental desse estudo. Não só a quantidade de sono, mas a qualidade do sono interferiu em risco de aumento significativo de doença cardiovascular. Então isso é um marco, porque pouco se pergunta sobre a qualidade do seu sono. E sim só sobre sua quantidade. Porque você pode tomar um remédio e aí você vai dormir. E aí, tem qualidade? Então eu acredito que nos próximos 2, 3, 5 anos, vários trabalhos vão começar a utilizar este score porque relaciona esses dois fatores, quantidade e qualidade do sono. Como sempre, trazendo novidade para você. Lembrando que esse artigo tem agora, tem o quê? 3 meses, 4 meses, está muito recente agora, está surgindo esse score de sono para vocês. Bacana? Anotaram aí? Ficaram atentos quanto a isso? Vamos para frente e tem muita coisa ainda. Lembrando que esse estudo aqui foram com pessoas acima de 40 anos, mostrou que existia um aumento do risco de doenças cardiovasculares relacionadas à quantidade e à qualidade do sono. Tá ok? E eles trazem um ponto interessante que foi criado o Score Sleep. Score Sleep, que é uma novidade aí nas questões científicas. Eu acredito que possa ser uma tendência para mais pesquisas também você está utilizando no seu dia a dia. Além disso, ele traz na sua discussão aquele trabalho que eu citei anteriormente.
Justamente o artigo do Seth Gush, de 2014, né, onde pílulas para dormir elevam o risco de doenças cardiovasculares. Achei bacana, por isso que é tão bom você estudar. Estudar é maravilhoso, porque você fica atento com o que está acontecendo. Você vai buscando as evidências, então é um trabalho linkando o outro. Para vocês terem uma ideia, eu demorei mais de 4 horas, a equipe está aqui do meu lado, sabe disso, para poder montar essa apresentação, porque eu vou me apaixonando pelos trabalhos, eu vou ligando com um, eu vou ligando com o outro, eu vou trazendo novas evidências. Isso chega a ser até uma obsessão de tanto que eu gosto de fazer isso, né, para justamente trazer para você o filé, né, só o que há de melhor. Porque trazer esses 30 minutinhos, 40 minutos aqui é realmente um grande desafio, porque tem muita coisa além disso. Então, realmente, preste atenção aqui o que ele vem trazer para a gente. Relatando aumento do risco cardiovascular, nos 40 anos de relação do sono, esse score agora de Sleep novo, esse artigo interessante, né, publicado num congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, e trazendo um ponto que eu tenho que bater na tecla, e eu vou bater na tecla sempre, sempre. Olha isso como é importante. Sendo um sono um fator de risco, ele é um fator de risco modificável. Ele é modificável, ou seja, passível de intervenção, passível de alteração, passível de educação. Eu não estou falando isso, falo isso sempre para vocês fora, mas não nesse momento. Quem está falando é o artigo. Ele é um fator de risco modificável. Apagou até a caneta aqui, vamos embora que vamos para frente. Modificável. Se ele é modificável, a gente tem que trabalhar a educação. Então, ou seja, olha quanto vem batendo aquilo que eu falo para vocês. Os 30 minutos antes de dormir, o que você faz? Você tem que preparar o seu dia para ter um bom sono. Um ambiente preparado para você ter um sono de qualidade. E ele ressalta isso no trabalho e cada vez mais vem sendo destacado em vários trabalhos também. Isso é muito bacana. Gostaram? Legal? Bacana? Merece um joinha duplo, né? Mas só pode dar um, tá? Uma curtida, bom demais. Vamos pra frente, que é coisa boa, entrega de grande valor. E aí fica sempre aquela pergunta. Legal, Sandro, mas por que isso acontece? Qual é o problema de elevar o risco cardiovascular? Por que eleva o risco cardiovascular? E aí o autor traz algo importante. Lembrando que é um estudo de corte prospectivo. Ele não tem uma relação causa e efeito. Não teve um pré e pós. Então ele sugere mecanismos até especulativos, ou seja, são especulações, não é de fato aquilo do que pode estar acontecendo. Eu gostei bastante sobre essa abordagem. Por exemplo, o fator de você dormir menos e ter menos qualidade do sono pode elevar o seu risco de aumentar o cortisol. O cortisol em demasia poderia aumentar, por exemplo, o risco de pressão arterial, aumento de sobrepeso, isso também poderia estar acontecendo. Então, a elevação do cortisol poderia ser um fator desencadeador desses problemas cardiovasculares, até porque o cortisol é vasoconstrutor também. Muito bem. E aqui surge uma das hipóteses mais, diria assim, interessantes do processo, e eu tenho vários pacientes que passam por isso, alunos também. Aumenta a inflamação pelo eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então vamos lá, vamos pegar um cérebro aqui. O que acontece? Estamos no cérebro aqui, caiu até o cerebelo, mas está tudo bem. Então no momento que eu estou aqui, que eu tenho mecanismo hipotálamo, centro do cérebro, ok? Centro do cérebro, ok? E aí nós temos aqui hipófise e aí adrenal, rim aqui embaixo. Então imaginando meu cérebro, hipotálamo, tá? E no caso a adrenal, e aqui hipófise, adrenal. O que acontece? Esse processo ele vai desencadear uma resposta inflamatória para o seu organismo. Imagina isso por uma noite, por uma semana, por um mês, por uma vida. Então a gente percebe isso de forma crônica com pessoas que têm o distúrbio do sono e não dormem bem. E aqui ele destaca bem essa conexão mente e corpo do sono. Que coisa espetacular, fantástica. E ele sugere que você poderia ter um aumento de grelina e uma redução de leptina. São hormônios importantes, reguladores do seu organismo para saciabilidade. Exatamente. Resumindo a história, quantas pessoas estão me vendo aqui, alguns alunos de vocês, não levantam à noite para quê? Roubar a geladeira. Vou até falar baixinho. Roubar a geladeira. Exatamente. A pessoa levanta porque ela tem fome à noite.
Poucas vezes na minha vida eu levantei com fome à noite. E quando aconteceu é porque eu não estava tendo sono de qualidade. Olha só a relação. Porque, teoricamente, o meu corpo, no sono REM, meu corpo está parado. Praticamente eu estou morto. Frequência cardíaca super baixa. Então, se eu estou acordado, me movimentando, é sinal que eu tenho o quê? Que me alimentar, tenho que comer. Então, eu mudo uma regulação hormonal, onde eu baixo justamente a leptina, que é o hormônio de saciabilidade, dou o sinal do meu cérebro, vamos embora comer. Então, isso aqui causa um processo de obesidade, que altera o controle glicêmico, olha os fatores de risco surgindo, e automaticamente pode surgir um comportamento que aumenta a caloria e que diminui aí, principalmente, essa relação de GET, que é de relação de gasto energético total. Ou seja, a pessoa passa a ingerir mais calorias do que o recomendado para ela. Então eu tenho, assim, N casos de pessoas, por exemplo, que ficam 10 horas da noite até 1 hora da manhã vendo Netflix, né? Vendo séries e vendo seriado, é de assassinato, é de morte, come a pizza inteira e a pessoa nem percebeu. E vai ter aquele sono leve e ainda 3, 4 horas da manhã vai levantar para comer. Ou seja, ela tá dando um sinal para o cérebro dela que tá tendo uma batalha, tá tendo uma guerra, tá tendo uma briga. É a 4ª Guerra Mundial. Em vez de ter um ambiente preparado, com uma temperatura, né, com uma luz, com tudo que estaria para com que ele entrasse em um estado de repouso. O cérebro não vai descansar enquanto você não dizer para ele, tá tudo bem, apaga, você não vai morrer. É um jogo constante. Tanto que antigamente, o que acontecia? As pessoas iam, escurecia, ia para uma caverna, fazia ali uma fogueira, se reuniam juntos, esfriava à noite e iriam dormir. Ou seja, uma situação de acolhimento, de tranquilidade. Hoje, o cérebro é o caos. Ele não sabe o que é dia, o que é noite. E a pessoa, claro, acaba tendo fome, desregulando esses hormônios. Vai gerar aí uma diabetes, vai gerar uma hipertensão, uma inflamação crônica no organismo com aumento de sobrepeso. E aí, claro, eleva todos os fatores da bomba relógio para um problema cardiovascular. Você conhece alguém assim? Muitas vezes você que está me vendo, está vivendo isso. Então veja a importância da educação, da higiene do sono para a sua saúde. Vamos para frente? Gerando valor? Abrindo a cabeça? Muito bom. Como não falar de sono? Se eu for um profissional ficar falando só de leg press, eu sou um incompetente. Porque eu falo de leg press, supino, superset, bicep e não vou falar de sono. Como é que pode eu ter sido negligente por tantos anos? E aí você interpreta como você quiser. Porque se você não sabe isso do seu aluno, seu paciente, seu cliente, você está sendo incompetente. Você não está tendo competência para ajudar com a sua essência como profissional de saúde. Que é o quê? Saúde. E o sono é saúde. Vamos para frente, vamos junto. E aí o artigo traz o desfecho final, fecha falando de algumas limitações que eu achei. É sempre legal quando você vê nos artigos de grande porte, citando as suas limitações. Eles falam, foram questionários autorreferidos, claro, isso é um viés. No entanto, ele já traz uma correlação significativa de questionários com a polissonografia. Ou seja, não se limite a ficar preso apenas à polissonografia. Os questionários são validados e são importantes como métricas para você, profissional de saúde também, ok? Outro ponto importante, destacado por ele, danos na saúde autorreferido. Dados da saúde autorreferido. Por exemplo, alguns dados puderam passar em branco, não tiveram. O histórico familiar das pessoas também, muitas vezes passaram batido nas coletas de dados, onde ele mostra uma limitação, que a gente sabe o fator de risco cardiovascular também está ligado à história familiar. São limitações, gente, são limitações e aí cabe você usar esse material da forma que você quiser, tá? E aí ele traz um ponto até do próprio Score Sleep, que é um score de questionário autorreferido. No entanto, olha o peso que ele tem, trazendo de forma inovadora a relação qualidade do sono e não só quantidade. E alguns pontos fortes, ele já, de contraponto, ele fala, no entanto, o score, né, o Sleep Score, que é o score para o sono, é uma inovação, é algo novo, que o autismo seja positivo, o próprio autor relata isso, importante para pesquisas. Uma amostra bastante representativa, com certeza, né? Um N inicial de 60 mil pessoas, acompanhando quase 20 anos, tem que bater palma, como nós já falamos previamente aqui. Algumas análises de subgrupos
foram investigadas com os fatores de risco, com a alimentação, com a ingesta de álcool, tabagismo, atividade física. Esses fatores foram realmente investigados, criando uma análise de subgrupo. Isso fortalece o desfecho final do trabalho em relação aos dados de doenças cardiovasculares. Mais uma salva de palmas para esse trabalho, a gente fez essa análise específica. Chegando já aqui no nosso final, para a gente, onde as conclusões do trabalho mostram para nós o seguinte, que não só a quantidade, que sempre se pergunta a quantidade de sono, a qualidade do sono pode sim ser relacionada, associada com o aumento de doenças cardiovasculares. Um outro ponto também, estratégias conjuntas devem ser tomadas, e aí reforçando aquele ponto, para com que as pessoas possam melhorar não só a quantidade, mas a qualidade do sono, fundamental, lembrando que são estratégias modificáveis com fatores de risco. E além disso, ele destaca que os dois aspectos podem reduzir doenças cardiovasculares, a quantidade e a qualidade do sono também. Tem coisa boa por aqui para a gente fechar e vai ter um cereja do bolo para vocês, tá? Olha só, aplicações práticas. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a questão da higiene do sono para a gente destacar. Eu sugiro que você, nos 30 minutos antes de dormir, já reduza todas as luzes da casa. Reduza as luzes da casa, luzes mais amarelas, aquelas luzes que você possa induzir o sono. Você começa a ficar até bocejando, isso já começa a estimulação maior de melatonina. Como é que seu cérebro vai produzir melatonina com uma luz branca, igual essa aqui? Para ele agora é 6 horas da manhã, entendeu? Tá aqui só, vambora viver, não tem jeito. Igual você vê numa boate, barulho, luz e pisca-pisca, entendeu? Então, você tem que preparar a questão da luz, a redução da temperatura corporal. Por isso você tomar um banho morno, de repente no final toma um banho geladinho para você baixar a sua temperatura. Você colocar um ventilador, dependendo se você tem um ar-condicionado, criar um ambiente para aquilo, não ter luz do quarto. Tirar a televisão, pelo amor de Deus, essa jossa, essa porcaria, tira isso do seu quarto. Você desligar o celular, meu celular dorme sempre na cozinha, aqui, desligado, desconectado, fazendo uma boa leitura. Prepara o seu cérebro. Ajuda ele, papai, pelo amor de Deus. Ele faz isso há milhões de anos. E você não está fazendo o mínimo, está tomando melatonina e Rivotril com o celular na sua cara, passando o dedo no Facebook, no Instagram. Não dá. Ajuda, ensina as pessoas a fazer isso. Quando você era bebezinho, era assim que você fazia. Tinha um banhozinho, tinha um leitinho, tinha um colinho, tinha um abracinho, era temperatura, preparadinho para dormir. Aí você depois desaprende tudo, entendeu? Não dá. Aí você fica doente, vai ter infarto, entendeu? Então vamos embora, vamos agir, ok? E aqui eu quero falar um negócio muito importante para vocês, que é justamente os aplicativos. Se eu for falar de superpoder, você que ficou aqui até o final, vai achar legal isso aqui, presta atenção. Então eu estou aqui com você, vou te mostrar o que eu faço. Exatamente, o meu segredo. Você quer meu segredo? Tan, 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 tan. Cada tracinho desse é uma noite do meu sono. Exatamente, é uma noite do meu sono. Por exemplo, essa última noite, vou colocar aqui essa última noite, vou mostrar para vocês como é que foi minha noite. Tá? Ó, então... Quarta-feira, 7 horas e 45, quinta-feira, 6 horas e 59, sexta-feira, 5h58, sábado, 6h52, domingo, 8h12. Isso é bom demais, olha que maravilha. Segunda-feira, 7h16, terça-feira, 6h45. E olha só, eu dormi ontem às 21 horas e 46 minutos, isso é porque meu filho ontem estava tendo um monte de pesadelo, e acordei às 4h38. E aí me mostra o sono profundo, é aqui que eu vou. Eu tenho um aplicativo, uso o Garmin, hoje tem reloginho de 20, de 80 reais, de 100 reais para isso. Então você vai se regulando, vai se norteando. E quando eu olho para o meu sono de 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, 3 anos atrás, isso afetava diretamente na minha saúde. Então aplicativos para isso. Vamos fazer um podcast só sobre aplicativo? Vamos fazer um específico para a gente? Mostrar ferramentas? Eu acredito que vale a pena. Ok? Então mostrando aqui o meu superpoder, vou mostrar aqui minha média de sono para vocês. Olha que bacana, 6 horas e 45, não sei se dá para ver, apagou aqui, é a minha média de sono. Tá boa? Não. Dá para melhorar? Dá. Eu tô consciente disso? Tô. Mas, como vocês viram aqui, abaixo de 6 horas que é o problema. Mas eu vou chegar e vou evoluir com certeza, ok? Então,
fechando, né, a conexão. Quanto conteúdo, quanta aula, isso é aula. Isso é aula pra caramba. Você tem que me ajudar, entendeu? Isso aqui não é só pra você. Você vai compartilhar, mandar pra sua família, pro seu pai, pro seu amigo, pra sua tia, pra médico, pras pessoas, para os profissionais, para ver esse material de altíssima qualidade. Foram horas e horas para construir o que é de melhor para você. Esse é o meu objetivo. Trazer esses 500 mil artigos que tem por aí, o que tem de bom para fazer essa conexão crescer de uma forma exponencial. Então o que você vai fazer agora? Deixe seu joinha aqui, já assina o canal, ok? Já deixa as notificações para receber esse material. Toda semana tem conexão. Toda semana tem conexão. Deixa suas perguntas, seu comentário aqui. O que você quer que eu estude agora? Tem algum artigo para eu poder compartilhar? Para eu poder fazer uma aula? Tem? Tamo junto aqui. Muito bom estar com vocês. Agora é hora de apagar as luzes, diminuir a temperatura, dar uma relaxada e poder dormir uma boa noite. Ok? Conexão finalizando aqui. Beijo no coração de vocês. Foi bom demais. E até breve para mais um Conexão Científica. Até logo e vamos dormir. Tchau, tchau!